Olá, meu nome é Isabel e eu vou falar sobre meu trabalho de iniciação científica, proposição e validação de um instrumento para avaliação de iniciativas de compartilhamento em cidades compartilhadas, Sharing Cities. Cidades compartilhadas são o primeiro passo e parte integrante de uma cidade inteligente, que são espaços urbanos integrados com tecnologia, de forma que tal espaço se torne inteligente. Uma cidade compartilhada recorre à tecnologia de cidades inteligentes para conectar um maior número de utilizadores a bens ociosos. Um exemplo desse tipo de tecnologia são as bicicletas compartilhadas que a gente está acostumado a ver no dia a dia aqui de Brasília. Para a construção do instrumento de avaliação, foi realizada uma revisão da literatura, buscando entender quais os pontos mais importantes da implementação de uma cidade inteligente, para que dessa forma a gente consiga entender e avaliar e como realizar essa avaliação, onde foram encontrados 62 artigos de periódicos e os demais tipos de publicação não foram levados em consideração para análise desse estudo. Os termos cidades inteligentes e cidades compartilhadas são usados desde 1990 para designar cidades que adotam tendências de arquitetura mais modernas. Atualmente, o termo é utilizado para tratar de cidades que utilizam de tecnologia para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. E esse se tornou um dos principais objetivos de cidades inteligentes e compartilhadas. Uma curiosidade, inclusive, é que o Brasil está entre os dois países que mais pesquisa esse tema no mundo. Foram levantados quais os pilares de uma cidade inteligente e a partir disso a gente conseguiu construir o seguinte modelo. Então, o seguinte modelo proposto, a gente percebeu que existem duas principais etapas de implementação de cidades inteligentes, eu vou explicar cada uma delas. O primeiro estágio vai da implementação de medidas governamentais para melhorar a digitalização do governo e, com isso, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Isso é feito por meio da integração entre os sistemas do governo, que tira o cidadão da necessidade de realizar a gestão de múltiplos sistemas para ter acesso aos serviços dos quais ele tem direito. Então, com o apoio governamental, os cidadãos passam a ter acesso às ferramentas do governo digital e, com isso, podem ter maiores acessos aos seus direitos, maiores e melhores acessos aos seus direitos. Avançando na acessibilidade, os pontos de acesso serem garantidos a todos, né, o governo digital não é mais suficiente para a manutenção dos sistemas para a criação de uma cidade inteligente. É necessário nessa etapa, então, a instauração da governança inteligente. Isso dá para garantir as melhorias possíveis dos espaços e dos sistemas por meio da análise e interação dos usuários com sistemas implementados pelo governo digital. E aí, com isso, a gente finaliza o primeiro estágio, que é a implementação mais inicial das cidades inteligentes, e a gente vai para a transição para o segundo estágio. Os sistemas acessíveis geram insights por meio das interações dos usuários e para os governantes tomarem decisões e implementarem medidas de melhoria dos ambientes, e com isso a melhor qualidade de vida dos habitantes. Esse estágio ele se dá pelo ajuste de complexidade das primeiras etapas de implementação. Então, o primeiro deles é o aumento da usabilidade dos sistemas, o qual está diretamente associado com a acessibilidade e com a intuitividade do seu uso cotidiano. Então, o sistema que tem grande usabilidade e as interações, como esses são rápidas, intuitivas e diretas, além de ter acesso facilitado ao seu uso. Isso sim é usabilidade. Então, a partir da maior usabilidade do sistema, a gente tem a implementação dos dados compartilhados, por meio do estímulo à maior colaboração entre pessoas, e demanda também a colaboração entre os sistemas e entre as pessoas e os espaços urbanos. A partir disso, a gente tem, né, uma maior colaboração e compartilhamento, e aí, com isso, a cidade compartilhada de fato. Então, dessa forma, as pessoas passam a pensar o compartilhamento como uma parte integral e importante dos sistemas e da interação humana com esse espaço. É, então, criando assim, né, um sistema mais interconectado como consequência da implementação sólida, da colaboração e do compartilhamento das cidades. Então, o próximo passo que também vai se dar como uma consequência é a maior sustentabilidade dos espaços. Essa não acontece só com a integração das cidades com o meio ambiente, mas também com o estímulo à economia circular por meio da colaboração. Isso promove a utilização mais consciente dos recursos, bem como a manutenção dos pontos de contato entre a cidade e o meio ambiente, que além, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhoram também a sustentabilidade dos ambientes urbanos, onde são implementadas as cidades inteligentes e são essenciais para a correta e sustentável implementação das cidades. E aí, com isso, a gente tem a implementação completa de cidades inteligentes. Esse termo inteligente, ele não está ligado à inteligência artificial, ele está ligado a smart, conectado. Mas o uso de inteligência artificial pode ou não ser utilizado em um ambiente de cidades inteligentes. Essas tecnologias atuam como uma forma de aumentar a maturidade da cidade inteligente e expandir as possibilidades dessas
de seus benefícios, né, para os cidadãos. Então, não são imprescindíveis, mas eles vão ajudar muito no desenvolvimento contínuo de uma cidade inteligente. Então, como conclusão, para entender se de fato o mecanismo proposto por esse estudo se aplica a outros casos de iniciativas de compartilhamento em ambientes urbanos, novos estudos são necessários como uma forma de dar continuidade a esse trabalho realizado e ao mecanismo proposto. Eu agradeço muito ao CNPq pela bolsa de pesquisa, ao professor Ari Melo Mariano, ao Datalab, ao PROIC e ao UNB por todo o apoio na realização dessa pesquisa. Muito obrigada.